Agora nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de outro missionário, o padre Francisco Cavazuti, conhecido como Padre Chicão. Ele tinha uma forte ligação com o Brasil e era dedicado às causas sociais. Padre Chicão foi alvo da ditadura militar e vítima de um atentado aqui em Goiás no ano de 1987, que o deixou cego. Mesmo sem enxergar dos dois olhos e com marcas pelo rosto, Francisco Cavazuti não abandonou a fé e o trabalho missionário da igreja. O padre Chicão faleceu no dia 7 de agosto deste ano de 2021, aos 86 anos de idade, e deixou registrada a sua história de fé, coragem e sabedoria. O Tarek Cardoso conta mais detalhes para a gente. É Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Eu sou filho de camponeses na Itália, então conhecia já a vida sacrificada, dedicada na mesma hora, difícil do povo do campo. Padre Francesco Cavazuti. Para os que conviveram com ele na lida e lutas diárias, Padre Chicão. O sacerdote, nascido em 19 de outubro de 1934 na Itália e de coração brasileiro, fez história em nosso país, mais precisamente no território da Diocese de Goiás, ao pregar o Evangelho com eloquência e defender com firmeza os direitos dos indígenas, dos pequenos camponeses e dos mais pobres. Ele sempre contava as histórias dele, porque que ele decidiu ser padre. Ele era de uma família, ele dizia italiano, contadino, né, que é família rural, e os pais trabalhavam na roça, e ele participava da missa todos os domingos, porque a família dele é uma família muito religiosa, e ele disse que nem entendia, mas todos os domingos o padre falava: olha, quem quiser ser padre, que levante a mão, que a gente vai encaminhar vocês para entrar no seminário e tal. Eles que ouviam aquilo, e um dia, assim, do nada, ele levantou a mão. Durante sua formação no seminário, o Padre Chicão foi adquirindo muitos conhecimentos sobre a vida dos povos que habitam a América Latina. Em seus estudos, sempre lia sobre a realidade pastoral do Brasil. Isso fez com que em seu coração surgisse o grande desejo de ser um missionário por aqui. Em 29 de junho de 1958, Padre Chicão foi ordenado sacerdote, mas ficou pouco tempo em sua diocese de origem. Em 1967, pediu ao bispo de sua diocese na Itália para que pudesse vir para o Brasil. Demorou 2 anos para ter seu pedido atendido. E em 1969, o sacerdote chegou em terras brasileiras para fazer história. Chamava ele aqui de Padre Chicão, né? Francisco Cavazuti, aqui no Brasil era o Padre Chicão. Esse Padre Chicão, que era um padre muito bravo no sentido porque ele falava forte mesmo, né? Depois que eu a conheci, eu vi isso. Então, ele foi para uma região aqui do nosso Goiás, aqui da Diocese de Goiás, para a região de Jussara, Santa Fé, que é uma região de grandes fazendeiros, né? Ali realmente, hoje eu não sei se está assim mais, mas há um tempo atrás, quando ele chegou, era muito fazendeiro, muito grande. E ele veio para essa região. E ele realmente desenvolveu um trabalho ali de muita inquietação para esses fazendeiros, para as pessoas que não gostariam que o pobre ou que a pessoa de menos cultura tivesse um esclarecimento melhor sobre os direitos, né, de cada um. A presença de Padre Chicão, que orientava o povo sobre a importância de lutar por direitos, incomodou muitos poderosos. Chegaram a abrir um processo contra o religioso por defender a reforma agrária e determinaram que ele fosse banido do Brasil ou então teria que aguardar um julgamento sem poder visitar sua família. Ele decidiu ficar
e durante 7 anos não foi à Itália. O bispo de Goiás, na época, Dom Tomás Balduino, sentiu que o padre corria risco de vida e resolveu o transferir para cuidar das paróquias das cidades de Santerlândia e Mossâmedes. O que ele pregava é que todas as pessoas tinham direito garantido por lei e também pelo Evangelho. Direito à comida, à educação, à saúde, ao lazer, tudo isso era um marco do trabalho dele. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Em 1987, o Brasil vivia um tempo intenso de sua política nacional, se preparando para uma Assembleia Constituinte, e que, na visão de Padre Chicão e de tantos outros, deveria abraçar também a reforma agrária. Foi neste período, defendendo esta luta, que Padre Chicão sofreu um atentado contra sua vida. Donizete estava junto com o padre e conta alguns detalhes sobre como tudo aconteceu. Ele foi guardar os paramentos sozinho no carro e a gente ouviu um tiro. Naquele momento a gente até pensou que era um foguete, mas era um tiro, porque eu estava entrando na casa para ver os leilões, né? Porque depois da novena todo mundo ia cantar os leilões e tal. Eu estava entrando na casa, passou uma criança falando assim: mataram o padre. Né? E aí eu imediatamente saí correndo com algumas pessoas na direção do carro. Padre Chicão teve que ser trazido para Goiânia para receber os cuidados médicos. Os profissionais de saúde disseram que, diante de toda aquela situação, o sacerdote não ter falecido era mesmo um milagre. Ele precisou ainda de alguns outros tratamentos e, por isso, voltou à Itália para realizar os procedimentos. Depois de 7 meses em recuperação, Padre Chicão decidiu retornar para o Brasil e se instalou novamente na mesma região onde haviam tentado ceifar a sua vida. Apesar de tudo que aconteceu com ele, ele continuou e tinha uma paixão por esse Brasil. Ele gostava muito do Brasil, ele foi para a Itália, né, claro, fez todo o tratamento lá, tentou acostumar um pouquinho com a cegueira, não foi fácil, e ele teve o desejo de voltar para o Brasil. E o bispo, Dom Tomás, aceitou que ele voltasse, e voltasse justamente para aquela paróquia onde ele sofreu o atentado, que foi, primeiro ele voltou para Sanclerlândia, né? E eu conheci ele então em Sanclerlândia. Foi o momento que a gente começou a trabalhar juntos. Olha, para o Padre Francisco, foi um desafio muito grande, eu sei. Para nós, para mim, que acompanhei ele nessa época, quando eu conheci ele, tinha pouco tempo que ele tinha sofrido o atentado, eu ajudei ele, como dizia ele, você é meus olhos, Joana. Então, eu acompanhei ele em tudo. Eu via o sofrimento dele, da questão da cegueira, o sofrimento físico, mas eu via nele também esse desejo de continuar anunciando o Evangelho, mesmo depois dessa tragédia. Né? Buscando ser íntimo de Deus, Padre Chicão foi um homem dedicado em sua vida de oração e sempre dizia que todas as suas ações sempre foram movidas pelo amor ao Evangelho. Ele era uma pessoa que dava um exemplo de muita fé, de honestidade e de muita sabedoria, de diálogo com as pessoas. Ele disse assim: olha, eu só tenho uma causa. Eu não sou comunista, não sou político, não pertenço a nenhum partido. Eu só tenho uma causa. A minha causa é o Cristo. Eu vejo que esta é a igreja verdadeira, que leva em conta a realidade. O homem não é só espírito, é corpo também. Uma igreja que só pense em rezar, em levantar os espíritos para Deus, não é uma igreja humana, não é a igreja de Cristo. Após quase 40 anos de trabalho missionário no Brasil,
Em 2007, Padre Chicão retornou para sua cidade natal. Em Carpi, na Itália, ele se tornou vice-diretor do Centro Missionário Diocesano e criou um arquivo em seu nome para apoiar um centro para os direitos humanos. Em 7 de agosto de 2021, este grande homem de fé partiu para a casa do Pai, deixando para nós o exemplo de quem muito amou a Cristo, dedicando sua vida ao cuidado dos irmãos.